Salve galera, beleza? Hoje nossa aula número 2 de literatura, em que nós vamos ver o período conhecido como literatura colonial, ou seja, o período que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, certo? Como você estuda na história, você sabe que o Brasil, obviamente, não nasceu, né, independente. Durante mais de 300 anos nós somos colônia de Portugal e é interessante a gente perceber que desde o primeiro dia em que os portugueses colocaram o pé aqui no Brasil, nós já tivemos literatura. Então é a partir desse início aí que a gente começa também o estudo da nossa literatura, certo? Vem comigo, nós vamos dividir então exatamente, né, esse período então da literatura aqui, do período colonial, em 3 escolas. Você lembra do finalzinho da aula passada em que eu falei que a gente estudava as escolas literárias? Pois bem, esses momentos aqui são divididos então com esses nomes. O quinhentismo, que você vai ver que não é propriamente uma escola, aí sim, a primeira escola em que acontece em solo brasileiro, né, que é o barroco, e por fim, na nossa aula de hoje, a escola que a gente vai chamar de arcadismo, certo? Então bora lá que o nosso desafio é bem grande, né? 322 anos aqui no tempo da nossa aula. Vamos começar pensando no seguinte, quando os portugueses colocaram o pé aqui no Brasil, já encontraram, né, alguns moradores aqui. Isso é claro, né? Então o que quer dizer que não foram os portugueses que descobriram o Brasil, e sim os indígenas. Só que é interessante a gente notar o seguinte, para todos os efeitos, né, por conta de toda a literatura, né, em relação à história, é considerado então a data de 22 de abril de 1500, o momento então que a esquadra do Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, como o início do nosso país. E aí, dentro da esquadra, né, do Pedro Álvares Cabral, existia um cidadão chamado Pero Vaz de Caminha, que escreveu uma carta chamada Carta de Achamento do Brasil, né, uma palavra que a gente nem usa mais hoje em dia, que simboliza e significa, então, né, a Carta de Descobrimento do Brasil. Esse é o primeiro documento histórico e o primeiro documento literário que nós temos, então, aqui na história do Brasil. Bom, então vamos pensar no seguinte, a partir dos anos 1500, e aí você já começa a entender por que a gente vai chamar esse período de quinhentismo, por conta exatamente, então, desses anos de 1500, né? A nossa literatura, ela vai ser, grosso modo, né, intensamente informativa. Então ela está preocupada nesse primeiro momento aqui em informar as pessoas que não atravessaram o Atlântico até o lado de cá para ver o que é que tinha aqui. Então ela é uma literatura intensamente descritiva também, porque afinal de contas, né, o que os portugueses estavam esperando conseguir aqui no Brasil? Ela vai descrever o tipo então de planta que a gente tinha aqui no Brasil, ela vai descrever o tipo de animais que a gente tinha aqui no Brasil e ela vai descrever principalmente as riquezas que a gente tinha aqui no Brasil. Porque é claro que o que os portugueses estavam interessados em tirar aqui do Brasil era madeira, eram pedras preciosas, era saber exatamente como que eles podiam explorar essa terra aqui também, certo? Nós vamos ver que, além de tudo, né, numa outra parte aqui do quinhentismo, nós temos uma divisão que é, de certo modo, religiosa. Então ela não vale para todo o quinhentismo, mas ela é uma literatura que tem um caráter catequético, ou seja, os primeiros padres que pisaram aqui no Brasil estavam preocupados então em levar a palavra de Deus, a religião cristã, então, para os índios que eram considerados pagãos por eles, né? Então nós vamos ver que basicamente esse período do quinhentismo, ele se divide em 2 partes, tudo então fazendo parte dessa divisão que a gente chama de quinhentismo. Lembrando, o quinhentismo não vale ainda como uma escola literária. Ele não é um movimento, uma corrente artística organizada. São manifestações que aconteceram, então, né, literárias, nesse começo aqui do Brasil. A gente vai ver que na literatura informativa, ou dos viajantes, como alguns costumam chamar, se destacam os nomes do Pero Vaz de Caminha, eu acabei de te falar dele, né? Ele é o cara que escreve a famosa Carta de Achamento, então, aqui do Brasil. Aí nós temos um outro cidadão que é xará dele, chamado Pero de Magalhães. Esse é o outro escritor que vai contar para nós as primeiras coisas, né? Opa, errei o tio aqui, né? Magalhães, aqui, isso. E aí nós vamos ver, né, que o outro cidadão é um alemão que vai se chamar Hansestaden. Ô, professor, mas por que você falou assim? É que alemão é assim, né? A gente tem que falar, pronunciar dessa maneira, Hansestaden. Então esse é um viajante, né, que por 2 vezes, inclusive, esteve aqui no Brasil e numa das vezes foi prisioneiro de indígenas que eram canibais. Então ele vai contar com todos os detalhes como foi, né, essa situação dele quase ter virado comida de índio. Veja, descrição, contar coisas que esses caras localizavam aqui nas viagens, esse é o começo então aí da nossa literatura. Junto com o começo da colonização dos portugueses, começaram a chegar os primeiros padres jesuítas, né? E aí vai se destacar especialmente, né, um cara que a gente conhece pelo nome de Padre Anchieta, um espanhol que vai chegar então aqui no Brasil e que vai usar a literatura como forma de catequizar os índiozinhos que aqui moravam.
Então ele vai escrever vários autos. Auto é uma peça que tem um caráter religioso, né, que tem uma lição de moral. Ele vai escrever vários poemas religiosos, mas sempre voltados exatamente, né, para explicar as coisas da religião cristã para esses índiozinhos que aqui moravam. Então esse é o começo da nossa literatura. A gente vai assim durante todo o século XVI, os anos 1500 ali mais ou menos, né? Por isso que a gente vai chamar esse começo então de quinhentismo, certo? Bom, só que aí a história vai continuando e exatamente no ano 1601, que é o primeiro ano, né, então do século XVII, vai nascer aqui no Brasil, vai chegar importado lá da Europa então, né, a primeira escola então literária que vai acontecer aqui no Brasil, chamada de Barroco. O Barroco, ele tem um contexto, né, e características muito ligadas à religião. Isso basicamente, você pensou em Barroco, então você tem que pensar em religião. Isso porque o Barroco, ele cronologicamente acontece logo após o Renascimento, que como você estuda lá nas aulas de arte, nas aulas de história, foi um período em que o mundo voltou a ser antropocêntrico, um momento então em que o mundo, né, voltou a pensar em coisas relacionadas a nós, homens, e não a coisas religiosas. Tá, professor, mas você acabou de falar que aqui é religioso. Pois bem, é exatamente isso que acontece. Como o mundo vai voltando a ser antropocêntrico, vai acontecer a reforma protestante, passam a surgir outras e outras religiões, como por exemplo o luteranismo, o anglicanismo, que você estuda lá em história, a Igreja Católica vai contra-atacar com uma coisa chamada contra-reforma. E sabe o que vai acontecer? Ela vai acabar gerando então um homem dividido. É esse homem, claro que quando eu estou falando em homem aqui, pessoal, eu estou falando no ser humano, né? Não é homem só do gênero masculino. Esse homem dividido, ele está preocupado nesse momento aqui, então, em horas seguir os preceitos da igreja, em outros momentos seguir os preceitos filosóficos lá da época do Renascimento. Então a gente vai ver que a arte como um todo, e nesse caso específico a arte literária do Barroco, ela vai mostrar pra gente esse homem perdido, que não sabe para que lado vai, certo? Por isso que você tem que pensar em religião como um dos aspectos mais importantes, então, aqui do Barroco, certo? Mais ainda do que esse homem dividido, a gente vai ver que está por trás, né, desse momento aqui também, uma característica que nós vamos chamar dentro, né, da literatura de dualismo. Esse dualismo é exatamente esse caminho que o homem não sabe se segue para o lado A ou para o lado B, né? Então nós vamos ver que existem alguns escritores aqui que vão inclusive chegar a ter ambas as temáticas. Em algum momento vai voltar-se para um lado mais sagrado, em outros momentos vai se voltar para um lado mais profano, digamos assim, certo? Nós vamos ter também duas divisões, subdivisões, né, dentro então aí do Barroco. A primeira delas é aquela que a gente chama de cultismo. Cuidado que não é ocultismo, né? Oh, invocar forças do mal. Não, não é isso, né? Cultismo tem a ver com culto, com cultuar a linguagem, brincar com as palavras, né? Nós vamos ver que o cultismo, então, que se caracteriza por esse jogo de palavras, ele vai ter como principal representante aqui no Brasil um cidadão que vai ter um apelido que não é nada católico, né? Que não é nada legal. Um cara chamado, então, de Gregório de Matos. Tá, mas o que tem o nome dele, professor? O Gregório de Matos tinha o apelido de Boca do Inferno. Isso porque, basicamente, né, ele não tratava de assuntos satânicos nem nada do tipo, mas o cara era uma verdadeira metralhadora rotatória, atirando para tudo que é lado, né? Ele vai criticar os governantes da época dele, ele vai criticar os ricos, vai criticar os pobres, vai criticar a igreja muitas vezes, né? Esse é exatamente um dos lados do Gregório de Matos. Por outro lado, ele vai ter uma poesia toda lírica, amorosa, sentimental, em que ele vai exaltar as musas, por exemplo, né, que ele já teve na cama dele, por exemplo. Então, quer dizer, é essa divisão de não saber se eu vou para o lado sagrado ou profano, se eu critico, que vai marcar exatamente o homem barroco. O Gregório de Matos é o melhor exemplo desse momento, então, aqui, que a gente chama de barroco, certo? Por outro lado, nós vamos ter uma outra subdivisão do barroco, que a gente vai chamar de conceptismo. E o conceptismo tem a ver com concepto, conceptum. Conceptum, lá do latim, vai ter a ideia de conceito. Ou seja, ele está preocupado, o escritor dessa vertente, então, aqui do Barroco, com as ideias que ele quer passar para você. Então, é claro que ele também vai trabalhar o texto de uma maneira bem decorada, de uma forma bem exagerada. Aliás, faz um favor para mim, anota aí do lado do Barroco essa palavra aqui, ó, exagero e decoração, essas duas palavras. Exagero mais decoração, porque é decorando os textos que esses caras aqui vão fazer a literatura deles. Exagerou, colocou um monte de figura de linguagem, colocou um monte de palavras difíceis. É por isso que é tão difícil a gente interpretar normalmente um poema ou um texto desse período aqui chamado Barroco, certo? Então, esse cara aqui, né, que vai escrever dentro da vertente conceptista, ele está mais preocupado com as ideias que ele vai passar para você.
Dentro da literatura brasileira nós temos um português, mas como nós éramos aí na colônia de Portugal, que é estudado tanto na literatura portuguesa quanto brasileira, que também é um padre jesuíta, como era o Anchieta, que é um cara chamado Padre Antônio Vieira. É claro que esse cara aqui não vai falar das musas que ele teve na cama dele, né? Essa não é a pegada, né, de um cara que é padre. Então o padre Antônio Vieira, ele está preocupado nesse momento aqui em passar ideias religiosas para você. Ou seja, ele vai trabalhar as palavras por meio de construir, por meio, né, então de argumentação, de ideias bem bacanas e filosóficas, coisas para que as pessoas então entendam os preceitos religiosos, voltem para a igreja e se transformem cada vez mais em cristãos. Veja como o barroco, então, é uma espécie de arma que a Igreja Católica vai ter para convencer as pessoas, então, daquela época a voltar-se, então, para o lado da religião novamente, certo? A história vai continuando e quando a gente vai entrar no século XVIII, aquele famoso século das luzes, do iluminismo, que você estuda lá em História, Filosofia e em outras disciplinas também, nesse período aqui, então, precisamente no ano de 1768, um cara chamado Cláudio Manuel da Costa vai lançar uma coletânea, vai lançar em forma de livro mesmo, né, uma coletânea de poemas que ele já tinha escrito, que vai ser chamado simplesmente de obras. São as obras, então, que vão dar origem a essa coisa chamada de arcadismo aqui no Brasil, certo? Bom, eu quero que você faça um favor aí para mim e anote do lado aí de arcadismo também a seguinte palavra, neoclássico. Porque basicamente, né, o período do arcadismo, ele corresponde a um período em que nós vamos tentar viver novamente os clássicos. E dentro de arte ou literatura, né, como é o caso aqui, quando a gente fala de clássico, nós estamos falando de gregos e romanos. Então, uma das principais características, então, né, do arcadismo vai ser a recuperação, então, né, das temáticas e das características greco-romanas. Vai ser engraçado porque os poetas desse momento aqui, eles vão criar exatamente o arcadismo para se opor ao barroco. Ou seja, eles vão ter uma visão, né, que é muito mais simples. Agora, cuidado aí, tá, gente? Você não vai no banheiro ali ler um poema Árcade achando que é fácil também, né? Esse simples aqui, vale você colocar um asterisco aí do lado, porque ele vai ser, né, simples quando comparado com a escola que veio antes, o barroco, certo? Outra característica fundamental, né, do arcadismo é o tal do pastoralismo. E o que quer dizer isso? O eu lírico, ou seja, a voz que nos fala lá de dentro dos poemas, gostava muitas vezes de se passar por um pastor. Mas isso era só dentro do poema, porque o cara, na verdade, era juiz de direito, era advogado, ele vivia num grande centro urbano, mas ele fingia que estava, então, né, dentro de uma vida ligada à natureza, de uma vida ligada, então, ao bucolismo, como a gente chama. E essa é outra característica, então, importante que eu quero que você anote aí do arcadismo. Bucolismo está ligado, então, né, a uma vida mais campestre, a uma vida, então, mais simples, no meio do campo. Também teremos, olha só, né, duas divisões dentro do arcadismo. A divisão mais amorosa, mais poética e sentimental, que a gente chama de lírica, e que nós vamos ter dois principais representantes. O Cláudio Manuel da Costa, que é inclusive o fundador do arcadismo aqui no Brasil, e aquele cara que a gente vai chamar, grande amigo dele, de Tomás Antônio Gonzaga. Então é interessante, né, que você pesquise aí no Google, inclusive, que esses caras tinham pseudônimos, ou seja, nomes falsos de pastor, para se passar por pastores. Então você vai ver basicamente, né, que o Tomás Antônio Gonzaga, em alguns momentos vai se chamar de Dirceu, por exemplo. Mas o nome dele não é Tomás? Pois é, mas ele vai escrever então exatamente, né, para uma amada dele, se passando por Dirceu. E a última vertente que nós temos dentro do arcadismo é a vertente mais heróica, mais épica, que vai ser representado especialmente, né, por um cara chamado Basílio da Gama, que vai adotar algumas histórias aqui verdadeiras, né, da história brasileira para escrever o grande poema dele, O Uruguai, né? Não errei, não é o Uruguai, não, é Uruguai mesmo, né? Uma das formas da gente chamar o Uruguai antigamente. E para finalizar, um outro frei, né? Um outro padre chamado Frei Santa Rita Durão, que é um cara responsável, então, exatamente, né, por escrever uma história épica do início do Brasil. Então veja, ele já está lá nos anos 1700 e alguma coisa, mas ele vai escrever uma história chamada Caramuru, que acontece nos primeiros anos do Brasil, lá pelos anos 1500, certo? E aí nós vamos adentrar o século XIX, vamos chegar perto de 1822, e é no dia 7 de setembro de 1822 que o Brasil finalmente vira independente de Portugal. E a história da literatura a partir daí, eu conto para você na próxima aula, certo? Mantenha seu foco aí, força naquilo que você quer, deseje pra caramba e estude que você vai chegar lá, tá bom? Um abraço e até as próximas aulas.